Olá, olá, olá! Vamos começar mais uma live aqui no perfil e hoje a gente vai falar sobre como ativar, potencializar a libido cíclica e trazer de uma forma mais prática para a gente aumentar o desejo sexual. A gente está agora numa semana, do workshop online gratuito Mulher Desperta Teu Prazer e ontem foi a nossa primeira aula. Oi, Nívia, tudo bem? Ontem foi a nossa primeira aula, Direito ao Prazer, como desbloquear a libido cíclica. E eu prometi para as meninas que a gente ia trazer mais para a prática, estando aqui hoje para mostrar para vocês como a gente pode, inclusive, mapear o nosso ciclo menstrual e também como trazer algumas ferramentas. Trouxe até minha vulva, a de baixo também, mas a vulva aqui, para a gente ativar também no corpo, Quais são as possibilidades que surgem dentro de cada pessoa, respeitando o nosso tempo, respeitando quem a gente é e aquilo que a gente sente. Que é importante, gente? Depois do aulão de ontem. E vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto. Eu trabalho com sexualidade, até travou aqui a língua. Sexualidade consciente e sagrada. E para mim, a gente precisa humanizar a sexualidade feminina para sair da rigidez, da fixação aos filmes adultos, ao que as outras pessoas esperam e que criam, às vezes, machucam os nossos corpos, mas que criam padrões estéticos, sexuais que são inalcançáveis e que são contraproducentes, inclusive, à anatomia, à fisiologia do corpo feminino. Então, ontem a gente começou, trabalhando muito sobre o que é, quais são os comportamentos, energia yin e yang, feminino, masculino, energia, não pessoas necessariamente, gênero, que acabam afetando a nossa sexualidade. A gente trouxe muito essa consciência de integração, tanto da recepção quanto da ação. Tanto homens quanto mulheres, principalmente as mulheres, entenderem que a gente também penetra em múltiplos sentidos, Seja o tato, a audição, a fala, assim como a gente também recebe por vários campos. Isso também não deixa de ser uma forma da energia sexual, Essa criação, destruição e essa excitação, esse movimento interno que faz ativar esse fogo sexual, que serve para transar, que serve para se conectar com as pessoas, para criar, para destruir, para curar inclusive o corpo. E a nossa libido, então, que é esse impulso de viver a vida com prazer, ela é a nossa energia sexual. Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso no mapa, no nosso mapeamento do ciclo menstrual e também ferramentas, algumas dicas práticas para vocês ativarem ainda mais. Tô vendo aqui que tem algumas meninas que já mandaram mensagem. Também vou deixar aqui em aberto pra gente conversar ao longo dessa live. E para vocês também irem me informando como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente ir direcionando. E sempre que vocês sentirem que tá um assunto interessante para eu saber, escreve aqui nos comentários ou clica nos botãozinhos de coraçãozinho, esses rolês todos que tem aí, para eu saber como é que vocês estão curtindo, esse nosso encontro. Vamos ver aqui a mensagem. A Lunai tá em todas, A Sara também, a Salomé também. Tô vendo aqui o rostinho dela. A Nívia tá perguntando se eu tô no YouTube. Eu não produzo conteúdo específico pro YouTube, Nívia. Ainda não. Quem sabe projeto pro segundo semestre. A Lunai tá falando, a mulher veio até de batom vermelho. Vai ser babadeira essa live. Nina, minha cara, a Libriana falando, com ascendente leão. Minha cara, olheira, porque ontem eu passei rímel, é delineador pra nossa live de ontem. Eu parecia um panda hoje de manhã. Eu passei um batom vermelho, fiz uma maquiagem rapidinho aqui, pra dar uma disfarçada no cansaço. Não precisava, contar tanto da minha vida pessoal, mas tem que falar, não aguenta. Então, só vou colocar aqui nos comentários pra gente começar. Então, pra gente dar início de uma forma bem legal a essa aula, eu quero saber como é que tá a libido de vocês hoje, gente? Conta pra mim. Deixa eu fixar o comentário. Arrasou. Como é que tá a libido de vocês? De 0 a 5. 5 pro máximo, 0 pra 0. Zero. Ô, pleonasmo, galera? Enfim. Como que tá a libido de vocês hoje? Como que tá esse impulso de suprir o prazer na vida de vocês? Seja o prazer de criar, seja o prazer de estar aqui, seja o prazer de se tocar, o desejo sexual. Como que tá o impulso criativo aí dentro de vocês? Como é que vocês estão com a conexão de vocês com a abundância? Porque a libido, como eu falei ontem, ela não necessariamente é sinônimo de desejo sexual. Ela é uma das suas expressões, o desejo sexual é uma das expressões da libido, só que a libido é esse fogo, esse impulso de viver a vida com prazer. Então, essa energia que faz a gente sair da cama e vontade de realizar. Mesmo com a preguiça, Principalmente no friozinho, vontade de ficar na cama. Eu tenho, mas enfim.
esse impulso de acordar todo dia de manhã e falar assim, não, vamos pra vida, vamos realizar, tem projeto, tem live, tem isso, tem aquilo pra fazer. Como é que tá o tesão na vida de vocês? Porque o tesão é aquela força também de criar. Eu tô com tesão de transar, eu tô com vontade de desenvolver um projeto que nem a mulher, desperta teu prazer. Essa força de ação, a gente coloca a nossa energia sexual e começa a criar. A gente começa a liberar alguns paradigmas internos e começa a se botar em ação. E o desejo sexual é sim uma das expressões da libido. Por quê? Porque a libido é a nossa energia sexual. Então é a energia de criação, é a energia de abundância, é a energia do sexo, do prazer, da diversão. E eu quero saber também como é que tá a diversão na vida de vocês. Vocês têm alimentado isso? Vocês têm alimentado a criatividade de vocês? Vocês têm alimentado como que eu posso falar? Tem um termo que a Sade me sinta íntima, né, de uma das minhas mestras. Não sou íntima dela ainda, quem sabe, né? O projeto de vida é ser íntima dela. Ela fala assim muito do nosso animal, nosso lado mais instintivo, que sai muito desse racional, que gosta de controlar tudo, né? Todos os passos, essa fixação. E quando a gente se conecta com o nosso lado mais animalesco, que é também a nossa energia sexual, mas também é esse lado nosso instintivo. É essa parte nossa que fareja as coisas, assim, pega as coisas no ar, que sente no corpo, as sensações no corpo quando algo tá legal e quando não. Quando você sente determinado cheiro, quando você vê determinada coisa, a forma que isso gera sensações no seu corpo. Quando vocês ouvem uma música, o que isso ressoa. Ou até mesmo, tenho certeza que muitas pessoas são que nem eu, de às vezes chegar perto de determinada pessoa, e não é que essa pessoa é ruim, não é que essa pessoa falou alguma coisa, mas parece que uma parte sua sente que não vai dar match. Seja boy, seja mina, seja por um quesito mais sexual, mas inclusive match de amizade, esse instinto, uma coisa que ressoa no corpo que repele ou atrai determinada pessoa. Então, nossa libido é essa parte nossa que também é animalesca, é sensorial. Porque a gente a todo momento, se a gente parar para perceber, a gente recebe diferentes tipos de estímulos e que transformam as sensações no nosso corpo. Horas ativam essa parte sexual, esse desejo, essa criação e que nos inspiram e que também nos estimulam ao prazer. E se vocês prestarem bastante atenção, também tem coisas que às vezes a gente chega até nós através dos sentidos, do ouvido, quando alguém fala alguma coisa, o cheiro, às vezes o paladar, às vezes a forma como toca repele totalmente essa vontade, esse desejo parece que corta. Faz sentido para vocês? Então a libido, ela tem diferentes componentes e se a gente parar para perceber, se perceber, a libido, quanto maior for esse impulso de viver a vida com prazer, então é aumentar essa excitação de diferentes âmbitos da nossa vida ao prazer e essa permissão, ela vai refletir também no nosso desejo sexual. E como a gente falou ontem, desejo sexual não é espontâneo. A gente consciente ou não, o desejo sexual, ele é responsivo, ou seja, que nem eu falei agora, a gente recebe estímulos e ativa algo aqui dentro, assim como a gente recebe estímulos diretos ou indiretos e o fogo da paixão se acaba. Faz sentido para vocês? Tô vendo aqui as notinhas de vocês sobre como tá a libido. 2.5, Dina. Arrasou. Hoje eu tô com 4. Vamos lá. A Nara Thaís Goliveira, acho que é assim, Psique Vida, tá falando muita ânsia de criar, mas muito paradona. Então, será que essa ansiedade não tá bloqueando? Essa ansiedade do futuro, essa ansiedade do que as outras pessoas vão pensar? Será que não é uma forma, tá ativando algumas coisas aí no inconsciente da sua experiência de vida, que gera uma projeção do futuro aonde a gente não se sente segura e isso vai bloqueando? Isso daí também é tema de live, né, gente? Porque, olha, eu entendo. Às vezes a gente quer criar, mas coisas vão acontecendo e a gente vai se bloqueando, que são as nossas referências internas sobre as nossas experiências de vida, né? Aquilo que a gente recebeu de estímulo ao longo da vida, as nossas referências do que é o sucesso, as nossas travas, os medos do julgamento, o medo da rejeição, também vão afetar totalmente a nossa libido. Tô vendo aqui a Carla, a mulher mais suspeita do mundo. Gente, essa é uma deusa. Bom lembrar que a libido é a nossa energia vital, criadora e desperta. Assim, ela começa a subir. Sim,
E daí, aqui é muito legal também falar, a cada dia percebo o quanto preciso estar atenta, perceber e ser fiel a essas informações, vivendo isso total sentido. A Kayla é maravilhosa. E aqui, a Kayla também me lembrou algo super essencial. A Kayla falou que tá 5, anota, olha só que incrível. E a Kayla falou que é algo super essencial, porque a gente acha sempre que a energia sexual é sinônimo de energia vital. Ela o é, tem esse potencial, mas a energia sexual, ela só se torna energia vital quando ela está em movimento, quando ela está sendo alimentada. E isso é muito doido, porque todo mundo faz logo o sinônimo. Energia sexual é energia vital, não necessariamente. Quando a gente tem pouca energia, assim como muito, mas excesso, mas sem movimento, gera bloqueio. Assim como a ausência de energia também gera bloqueio. Não fica fluido. Um exemplo, uma pessoa que está com energia estancada sexual, zero libido, zero desejo sexual. Uma pessoa com muita energia sexual, mas que não põe ela em movimento, integrando o seu emocional, o seu mental, normalmente, né, isso vai depender de cada história, muita energia sexual, mas sem movimento, sem conexão. E movimento é isso, realmente, que nem a Carla falou, é movimentar através do corpo, né? É esse movimento ascendente. E que ela é o gerador de orgasmos, né, em múltiplos níveis, mas energia sexual demais, mas sem movimento, sem a integração do emocional e do mental, normalmente a gente começa a colocar nossa energia em lugares que não dão frutos. Não tô dizendo aqui que é errado transar com várias pessoas, que se conectar com outros seja errado, não é isso. Mas se a gente não tá perceptivo ao nosso emocional, normalmente a gente projeta a nossa energia sexual para escolher as piores situações possíveis para troca. Por exemplo, eu gosto muito, até mesmo um processo criativo dá para falar isso, né? A gente às vezes deseja ter um relacionamento melhor, ter uma qualidade na relação sexual melhor, ou até mesmo criar algo grandioso e que faz o nosso coração vibrar. Mas quando o nosso emocional de alguma forma está rompido com a nossa energia sexual, que é energia de prazer, de criação, de diversão, e que se torna energia sexual quando em movimento, a gente começa a escolher as piores coisas possíveis. Por exemplo, bem bobo, a gente às vezes tem vontade de comer um alimento. E daí a gente vai no mercado, tá morrendo de fome, vai no mercado. Daí a gente coloca tudo. A gente tem esse fogo, tá com fome, então a gente coloca tudo na cesta. E aquilo que a gente mais necessitava, a gente não coloca. Que era algo que era o melhor pra gente. Então daí a gente vai no mercado. Eu falo sempre essa referência do mercado, principalmente da época da faculdade, né? Que a gente tinha bem pouco dinheiro. O dinheiro contadinho. E daí eu ia no mercado, às vezes com fome, né? Pra comprar o que eu precisava. E mesmo com o dinheiro contado, nessa situação de fome, desconectado com essa necessidade primordial, né? Que é então me alimentar baseado na renda que eu tinha. Eu pegava tudo menos aquilo que eu precisava. A mesma coisa quando tem muita energia sexual, mas essa energia sexual ela não está em movimento, em ressonância com as suas necessidades, com o seu sentir. Quando a gente está muito desconectado, inclusive, da nossa mente, né? A gente não está muito consciente dos nossos parâmetros, né? Dessas crenças limitantes que acabam também, né, reverberando na nossa energia sexual. Energia sexual demais é ruim? Não. Mas quando ela tá bloqueada e desconectada daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, quando tá incoerente, tá rompido esses espaços, a gente gera mais bloqueio do que necessariamente energia vital. Quando ela tá em movimento, a gente cria com facilidade, sem ânsia, a gente não tem mais bloqueio sexual, a gente não tem mais dificuldade, a gente para de reproduzir, inclusive, discursos de que, o outro que pode mal, ou então o outro que fez eu sentir tudo isso. Quem nunca falou isso? Eu já falei, por isso que eu tô esses exemplos, né? E a gente começa a ter mais confiança e força, porque aqui no emocional é fluido. Então é muito melhor, é muito mais potente, inclusive as sensações orgásticas, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente vem falando da libido cíclica, é compreender os ritmos do nosso corpo, tanto quando está em pico, quanto também a gente está em outras fases que precisam de mais introspecção, aonde todo esse balanço e essa dança hormonal em que a gente vai sentindo a nossa ciclicidade, seja do nosso ciclo menstrual, quanto também das nossas fases da vida, eles são essenciais, inclusive, para a gente ter o desejo sexual.
E aqui eu trago normalmente esse atendimento das nossas emoções e das nossas necessidades, porque ao longo do ciclo vão ter momentos em que a gente vai estar mais introspectiva, vai estar mais exausta, vai ter necessidade de cuidados específicos. Só que se a gente continua sempre nos atravessando, sem ouvir o nosso corpo, sem nutrir através da alimentação, sem nutrir o nosso corpo de carinho, de atenção, de prazer, a gente nunca vai ter desejo, porque o desejo ele precisa ser estimulado. Então, quando a gente vive no modo de sobrevivência, de dar conta de tudo, de todos, abrir mão de si, né? E não se nutrir, não ter espaços de nutrição interna, é como se algo fosse sugando essa força, essa libido, essa vontade de viver a vida com prazer, esse desejo sexual. Faz sentido pra vocês, gente? Cheia de vontade de criar, mas muito ansiosa. Também, a Sawane. Acredito na meditação também mudou um pouco a minha libido. Pra mim mudou totalmente. Porque a meditação, inclusive, gente, ela ajuda muito a gente entender como que a nossa energia sexual funciona. Às vezes a gente tá muito no parâmetro, né, de como deveria ser o sexo e o prazer, só que a gente nem presta atenção em como o nosso corpo funciona e os sinais que ele dá. E a meditação, ele faz um pouco a gente sair da mente e se conectar mais com o corpo e as sensações. Então você começa a reconfigurar. Você começa a sentir de uma outra forma, entender como que ele funciona. A Karine Lissol falou o seguinte: falta tempo e concentração para tantos projetos. Começa focando em um, pelo menos assim isso daqui me ajuda. Vou continuar aqui. Então a gente percebe aqui que a nossa libido e o nosso desejo sexual, eles também têm uma influência direta sobre a nossa dança hormonal da vida e das fases do ciclo menstrual em que a gente vivencia. Então, antes de a gente falar exatamente dessas fases do ciclo, eu gosto muito também de deixar muito claro que a gente precisa sair desse lugar também de fixar o desejo sexual como único e exclusivamente no nosso período fértil, porque sim, esse é o momento que hormonalmente o nosso corpo está super potente para isso, porque a gente é programado, né, para nossa sobrevivência e é o período fértil, então, né, que vai dar esse boom hormonal pro sexo e pro prazer, esse desejo. Inclusive, muda muito o nosso corpo, a nossa energia, essa receptividade. O nosso corpo se abre de uma forma diferente. Só que às vezes a gente cria uma ideia muito fixa que só nessa época a gente tem desejo. E na verdade, se a gente começar a prestar atenção e se permitir receber os estímulos, ou seja, ter o autoconhecimento, se observar, entender como cada mulher funciona, entendendo que cada mulher é única, é diferente, porque tem referências específicas, se sente bem de uma forma e de outras não. É que o desejo, ele vai se transformando através da nossa psique e como que o corpo tá. Então ele é influenciado sim pela nossa mente, a nossa psique, o nosso corpo, o nosso emocional e a nossa energia. Então, o desejo sexual, muitas vezes, pode ser específico na nossa fase menstrual, né? Tem, inclusive, mulheres que sentem muito mais prazer na fase menstrual, porque, de certa forma, no inconsciente, e isso, às vezes, nas conversas que a gente tem, fica muito claro, é que essas mulheres, às vezes, têm muito medo de transar, inclusive, no período fértil, por desconhecimento, né? Da percepção da fertilidade de uma forma mais natural, né? E elas têm medo de engravidar, então elas têm essa maior predisposição a ter maior libido, maior desejo sexual nesse período do que em outras. Assim como tem outras fases em que, se a gente começar a observar os nossos desejos, dar permissão de estimular os sentidos, né? Se permitir tocar o corpo em diferentes fases, se permitir, né, trazer elementos no nosso dia a dia que aumentem o nosso prazer, que aumentem o nosso desejo, que nem a gente comentou ontem, né? Sair para jantar, determinada luz, determinadas músicas, né? Ter maior costume de estar sempre tocando o corpo, né? E percebendo o que ele está sentindo, como está sentindo, para perceber e dar essa permissão para ele discernir se ele quer continuar ou não, seja sozinha ou seja acompanhada. Então, o que é essencial, inclusive, é sair desse lugar, né, do nosso vício ao não, o que também não significa transar sem ter vontade, mas muitas vezes, né, por conta de que estamos exausta, vida correria, muita coisa acontecendo, e as referências que a gente tem do sexo e do prazer como algo trabalhoso,
a gente às vezes nem se dá permissão para receber um carinho, receber uma nutrição, receber um afeto, a gente já coloca um bloqueio, a gente já manda a pessoa merda, a gente já fala não e nem se deixa relaxar para sentir o que acontece. É importante a gente saber dizer não, mas às vezes a gente fica sempre no automático, e quando a gente percebe, a gente espera que algo fantástico aconteça e a gente não se dá a permissão de abrir esse corpo ao prazer. Então você nem tira ele da anestesia para voltar a sentir. Então, quando a gente começa a perceber que o desejo sexual ele é responsivo, a gente percebe que em diferentes fases do nosso ciclo ele vai modificar. E era esse ponto que eu ia chegar agora, que era da fase, por exemplo, pré-menstrual, que normalmente é quando a gente se conecta muito com o arquétipo, né? Quando a gente traz as figuras arquetípicas do ciclo menstrual baseado na Miranda Gray, por exemplo, que ela fala da feiticeira, né? Onde a gente começa, então, a acessar outras fases mais do nosso inconsciente, elas vão ficando mais fáceis de serem acessadas. A gente, dependendo de como foi nosso último ciclo, às vezes a gente pode ter alguns desafios nessa fase, né? Principalmente por conta da alimentação, pelo estresse, pelo emocional, que nessa fase pode vir à tona, inclusive ativar nossa energia sexual, tocar o corpo, nutrir ele através do autotoque pode ser também uma ótima ideia, inclusive para ajudar o teu corpo hormonalmente falando, né, para a liberação de ocitocina, dopamina e endorfina, conta do prazer, ele vai te ajudar muito nessa fase, inclusive a melhorar esse período do teu ciclo, mas inclusive por conta disso, né, por conta do nosso inconsciente ficar mais evidente, as sensações do nosso corpo ficarem mais intensas, a gente pode perceber aqui, e isso eu vejo muito perceptivo na Elisa, é que nesse período, normalmente é como a sensação que eu tenho é que no meu período fértil, a Elisa tá mais romântica, tá mais essa necessidade de conexão com o outro. E é maravilhoso, gosta muito mais de um amorzinho gostoso. Mas isso é Elisa. Veja aí na história de vocês o que vale a pena, o que tem, né? Como você funciona ao longo do seu ciclo. Mas já Elisa, nesse período pré-menstrual, é como se fossem tirando, sabe, algumas crenças e tabus. Então eu vou alcançando outros estados de permissão de coisas que o meu inconsciente, as minhas fantasias, aquelas que eu nunca fazia ideia de que existiam, elas têm maior permissividade. É como se... Eu gosto muito, a Lunay mandou outro dia uma mensagem assim pra mim, né? Quando eu uso cornalina, eu fico meio vadia. Aí, já contando as coisas dos outros aí, ó, na live. Então, a impressão que dá, não é que a Elisa fica vadia ou não, mas a impressão que não tem mais aquele bloqueio do tipo, não, a não permissão. É como do tipo, vamos ver o que acontece? Me dá a permissão de vivenciar coisas novas? Porque é como se... essas barreiras que a gente cria, elas ficam mais fáceis de serem baixadas quando a gente está conectada com o corpo. Então, quando a gente começa a observar as mudanças do corpo, dos hormônios, do emocional, da psique, a gente vai percebendo que os nossos desejos, eles podem se alterar. Mas isso, cada mulher, na sua individualidade, observando como você funciona, você vai entendendo quais são os estímulos. Então, por isso que eu sempre falo para as meninas que é super importante como mapear o ciclo menstrual. Anotemos apontamento. É por isso que eu sempre falo para as meninas, né? Observem o ciclo menstrual para ver como que vocês funcionam. Mas daí normalmente sempre tem uma fala, né, que é super pertinente, inclusive das mulheres que por algum motivo, né, às vezes precisaram retirar o útero, os ovários, algumas mulheres que já entraram, né, na menopausa e que já não menstruam mais. Então, nesse caso, eu gosto muito de ter esse espaço de autoobservação e indicar a observar como que vocês funcionam a partir das fases da lua externa, porque ele é um bom direcionamento e apesar de vocês não menstruarem mais, vocês já viveram todos os arquétipos, né, físicos das fases da vida, mas quando a lua continua influenciando as águas do seu corpo e o nosso corpo humano, ele tem... agora eu não vou lembrar a quantidade, mas assim, é mais do que, assim, é bastante, é uns 60%, 70% de água, que então influenciam não só o nosso emocional, mas também a forma como o nosso sangue, ele vai estar regendo, né, e circulando pelo nosso corpo. Então, é bem interessante vocês estarem observando mesmo que já não menstruem mais, porque normalmente quando a gente começa a observar como que a gente funciona,
o que aconteceu ao longo do ciclo, em cada uma das fases da lua externa ou interna, que seria o nosso ciclo menstrual, né? Diariamente, falar assim, poxa, como é que tá meu desejo hoje? Como é que tá minha libido? Como é que tá minha criatividade? Como é que tá minha confiança no corpo? Como que eu tô me sentindo? Aconteceu alguma coisa diferente? Eu gosto, principalmente quando eu tô em períodos onde eu sinto, por exemplo, cólica menstrual, tô sentindo mais inchaço, tô percebendo bastante desarmonia no ciclo menstrual, seja pelo excesso de trabalho, seja por questões emocionais internas, conflitos, porque todo mundo tem patuá para resolver. Eu gosto muito de ter essa observação e ir anotando para entender o que está acontecendo. A minha alimentação, será que a minha alimentação, né, que vai refletir também no seu libido, no seu desejo sexual, será que a minha alimentação está meio precária? Tá faltando algum tipo de vitamina específica? Eu tomei algum tipo de medicamento, tomei antibiótico, tomei isso ou aquilo? São informações super valiosas que quando a gente começa a integrar, a gente vai observando o porquê que a gente, às vezes, quando chega em determinadas fases, a gente está com mais libido, menos libido, o nosso desejo sexual é muito mais fácil, é uma maior permissão, né? E assim como o nosso corpo e o nosso ciclo menstrual está funcionando, porque é regido. Então, para quem já não menstrua mais, é interessante fazer esse processo de autoobservação, de como está a mente, as emoções, o comportamento, essa sensação de segurança, essa sensação, esse desejo pelo prazer, para você conseguir identificar se existem padrões e a correlação, né? Por exemplo, normalmente, né, quando a gente está fazendo esse mapeamento, que pode ser através da mandala lunar, pode ser feito através de diários, né? Eu gosto muito de escrever, para mim é um processo de cura muito grande fazer escrita intuitiva, onde eu coloco o que vem na mente no papel diariamente antes de dormir. É por isso que sai tanto texto legal aqui no perfil. Quando que eu crio? É nessas horas, né? Principalmente os textos assim, mais pessoais. E é muito interessante porque a gente começa a observar muitos padrões. Inclusive, identificar. E isso é muito pessoal, porque cada pessoa vai ter uma forma de funcionar, mas pra mim, por exemplo, aqui eu já fico até com vergonha, né? Ficar contando coisa tão pessoal. De, inclusive, o tempo de resposta do nosso corpo ao prazer. Por exemplo, se determinado estímulo, se a gente toca, né, as nossas mamas e a forma como o nosso corpo reage. Porque, para quem não sabe, quando a gente estimula as mamas, a gente também desperta muito a nossa energia sexual. Além de liberar muito ocitocina, e a ocitocina é essencial para o nosso útero bombear, ativar ele, pulsar, né, contrair e relaxar, que é essencial, inclusive, para a nossa saúde uterina. É essencial para o relaxamento do colo, para o canal e da pelvis, o que vai aumentar a sensibilidade ao prazer, à penetração e aos diferentes estímulos que a gente dá. E muitas vezes, dependendo da fase do ciclo, eu demoro mais. Por exemplo, quando eu estou menstruando, eu sinto às vezes o inchaço aqui nas mamas e eu toco e dependendo de como que tá o meu emocional, demora mais para responder, outras mais, outras menos, né? E para mim ajuda, né, pra caramba, massagem mamária, assim como o autotoque, que eu prefiro usar esse termo muito mais do que a masturbação, porque a masturbação, a origem da palavra, tem referência ao estupro, né, e o autotoque é uma forma de, independente da forma como a gente faça, é um ato de amor pra gente, por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente sente, né, enfim. Então, quando a gente começa a estimular o nosso corpo e observar as fases do nosso ciclo, a gente vai identificando inclusive os padrões de se eu tô na minha fase pré-ovulatória, a fase da donzela, né, segundo a Miranda Gray, se determinado estímulo, às vezes é mais rápida a resposta, ou não. Então a gente vai percebendo que quando a gente começa a registrar como a gente funciona, é uma fonte super rica de autoconhecimento pra gente, pra se conectar com o feminino, esses diferentes arquétipos, essas diferentes mulheres que nos habitam, mas se torna uma fonte de estudo maravilhosa para entender como o nosso desejo é ativado. Porque quanto maior a gente tá nutrindo o nosso corpo, quanto mais permissão a gente tem para desenvolver a nossa criatividade, percebendo quando que a gente está mais confiante, quando também a gente está lá no buraco, porque temos várias mulheres aqui dentro, né, de cada uma de nós, e a gente não é todo dia igual. E isso é mágico, independente se a gente está na menopausa, independente se a gente tem um ciclo ativo ou não, a gente nunca é igual. E essa é uma magia, né? Por isso que eu odeio, e é péssimo falar isso, né?
É por isso que eu não gosto de quando as pessoas vêm me falando que precisa ser um mulherão, que precisa fazer isso para ter uma sexualidade potente, né? Ser a femme fatale, ter um comportamento específico, e daí aparece a Elisa, né? Sempre um ursinho carinhoso falando, gente, vamos se amar todo mundo. E no outro dia tá que nem Kali, né? Com os facão na mão falando assim, né? Querendo decepar caras e bocas, enfim. Né, Deus, o mundo, a raiva, né, tudo contido, quer liberar tudo, é parte da nossa sexualidade, é parte dessa nossa capacidade de entrega, né? Enfim, por que eu falei isso? É porque a gente às vezes quer fixar a nossa sexualidade a um único padrão, só que a gente não entende que aqui dentro a nossa sexualidade é cíclica e que a gente, cada dia, tem uma forma de sentir, cada dia a gente às vezes tem o desejo de ser diferente, tá com uma energia diferente, e daí, pra mim, pelo menos, a pior fase pra eu tentar ser femme fatale é quando eu tô lunando. Porque quando eu tô lunando, eu tô super selvagem. E até mesmo no meu auto-toque, na forma como eu me conecto com o corpo. E daí eu quero colocar um fio dental, colocar um salto, colocar maquiagem. Pra mim não vai. Pra Elisa, no sistema de crenças dela, nessa fase é contraproducente e literalmente seca a minha vagina. Olha, mesmo que menstruando. Faz sentido pra vocês? Eu dei um super looping doido aqui. Pra mim, não funciona, principalmente nesse período. Então, às vezes, a gente cria uma ideia de que precisa ser sempre a sexy no modelo midiático e a gente não percebe que os nossos desejos, eles fluem. E existe uma força sexual nas diferentes expressões, das diferentes mulheres que nos habitam. Então, quando a gente dá essa permissão para nos explorar e perceber como que a gente funciona, isso potencializa, porque a gente começa a alimentar esse fogo sexual a partir também dessa mulher selvagem, que não necessariamente precisa ser, né, só um específico, mas é começar a alimentar a nossa psique, o nosso corpo, porque daí a gente começa a descobrir o que ativa. Para Elisa, me ativa muito o movimento, né? Fisiologicamente isso explica muita coisa, né? Irrigar sangue para pelvis, enfim, ativar a energia sexual, mas para mim, eu ouvi uma música, tem um cara, inclusive eu tava ouvindo hoje de manhã, eu ouço o cara, né, que se chama Estas Stones, ele tem uma música meio árabe, eu não sei que diacho, que estilo de música é que ele faz. Não sou uma pessoa que tem essa memória para saber o nome, estilo de música, X, Y, Z, mas eu só sei que aquela música, ele toca um violão, eu não sei, gente, só sei que o negócio entra aqui no meu ouvido e parece que começa a trazer um fogo, uma vontade de sair dançando pela casa, eu começo a sentir uma energia, sem às vezes nem tocar o corpo, gente, olha que loucura, que delícia, na verdade, né? Eu começo a sentir esse fogo e eu vou respirando e o negócio começa a entrar num êxtase, que me ativa, assim, ó, é como se relaxasse a minha pelvis, a minha ionina, a minha vulva, meu canal, eu sinto eles incharem só com o movimento e pela excitação dos estímulos que eu recebo. Então, mas eu sei também que a cada fase do ciclo, essa excitação, ela se modifica. Às vezes eu posso ouvir na minha fase ovulatória o Estas Stone. Quem quiser depois eu posso mandar o link do cara pra vocês saberem. Vocês vão achar a coisa mais louca, né? Que talvez não excite vocês, mas pra mim me excita. Mas em diferentes fases, a resposta do meu corpo pode ser totalmente diferente. E isso é incrível. Faz sentido pra vocês essa conversa, gente? A Lunay tá falando, a cornalina é danada. Faço mandala, me conecto muito com os insights, mas gostaria de fazer uma pergunta a partir do meu olhar. Pode mandar, Carla, tô lendo aqui. A Carla falou assim, sempre tive um preconceito com a lua minguante, ouvi sobre isso, mas minha feiticeira tem sido uma mulher, a mulher em mim. Meus insights chegam muito nessa fase. Nossa, eu adoro a feiticeira, às vezes sofro, confesso. Né? Antigamente sofria bastante por conta do meu ciclo menstrual, pela dificuldade que eu tinha de me conectar com o sangue e com o feminino. Às vezes, dependendo do meu excesso de trabalho, eu tenho muita dificuldade ainda nesse período, mas é o que eu mais me identifico enquanto mulher. Engraçado porque as pessoas sempre me veem muito como uma donzela por conta da energia, né? Sempre sorridente, mas é que na hora que eu abro a câmera, eu tô com essa energia. No dia a dia aqui em casa, bem, eu tô muito mais pra Kali e pra feiticeira, né? Querendo decepar, lua minguante, intuição, bruxaria feia. Enfim, mas faz sentido o que você tá falando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá aqui embaixo da Carla. Porém, a minha dúvida é, já ouvi falar que no pós-menopausa já integramos diferentes arquétipos em todas as fases. Procede? Poderia falar mais sobre isso?
Posso sim, só vou olhar aqui rapidinho o horário pra gente não se estender muito, mas posso sim. Mesmo que a gente já chegou na menopausa e a gente já tenha integrado todos os arquétipos do ciclo, né? Porque todos os arquétipos da fase, inclusive, da vida, eu vou usar aqui o da Miranda Gray, tá bom, meninas? Que é o da donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã, a mulher sábia. Mesmo quem já chegou na menopausa, né? A gente tem fases em que tá mais ativa com um tipo de arquétipo. E até mesmo nas fases da nossa vida. Por exemplo, eu vejo que agora, né, embora eu me conecte muito mais com a feiticeira, e nesse momento, né, por conta da minha idade física, né, tá muito mais associado, por exemplo, embora não seja mãe, por conta da minha idade, né, que eu já saí do jovem adulto, já tô me tornando adulto, e por conta da idade e as mudanças hormonais que vão acontecendo no corpo, em teoria, eu deveria estar mais conectada com esse lado do arquétipo da mãe, da fase da vida. Não necessariamente que eu tenha desenvolvido a maternidade, porque eu não desenvolvi, eu nunca tive filhos até o momento. Tenho 32, quase 33. Então, mas nesse momento, num processo da Elisa pessoal, nesse momento eu tô no meu período fértil, oh glow, né? Mas na fase da vida, fisiologicamente, eu tô na fase da mãe, entre aspas, mas eu sinto que no meu processo pessoal dos últimos anos, né, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo que eu vivi desde o começo do ano, né, de morte muito profunda, desde a pandemia, um processo muito grande, acho que isso daí também foi muito coletivo, eu tô sentindo agora uma energia e uma vontade de criar muito presente na forma como eu identifico com a donzela. Eu tô numa fase muito de radiância, de ir pro mundo, de colocar meta, e falar assim, não, é possível conquistar o mundo, vamos que vamos. Então, faz sentido? Não faz se a gente olhar só no nível racional. Eu gosto de entender os arquétipos muito mais como figuras que ativam atributos em nós. Mas também se a gente ficar enrijecendo muito eles, muitas vezes não está em ressonância com o momento da vida e aquilo que a gente está sentindo. Então, por exemplo, se você me fala, eu estou na pós-menopausa, mas eu sinto muito mais ativo a minha energia da feiticeira. Mas daí, por exemplo, eu conheço a Carla. A gente só não conhece fisicamente, mas as nossas almas já se encontram várias vidas, né, Carla? E foi uma conexão tremenda quando a gente se conheceu, né, mesmo virtualmente. Só que a Carla, ela tá num processo de autoconhecimento, reconexão com o feminino, com a intuição, com a sensorialidade dela, com essa parte dela de autoconhecimento profundo, de mexer com as sombras que não necessariamente são ruins, mas é ali onde se guardam os nossos maiores tesouros. Pra mim faz todo sentido quando ela fala que tá se identificando com a feiticeira dela. E isso é incrível. Vocês percebem que há uma mudança em que a gente precisa sentir internamente, que vai para além somente da fixação e desse enrijecimento que a gente coloca também sobre os arquétipos. Faz sentido? É que nem eu falo, tudo aquilo que a gente enrijece, a gente pode. Eu falo palavrão, tá, gente? Tudo aquilo que a gente enrijece, a gente ferra. Principalmente quando a gente traz na energia sexual e no prazer, no desejo. Quando a gente fala só pode ser desse jeito, basicamente a vagina seca, o pinto não fica mais ereto, parece que tudo vai perdendo essa força, essa vitalidade, esse desejo de pulsar, porque tudo tem movimento. O ápice, o crescimento, o ápice, né? Assim como essa fase mais outonal, onde a gente vai deixando cair essas sombras, até novamente entrar nesse processo de morte. E a nossa energia sexual é a mesma coisa, ela é cíclica. Para a gente ter essa potência, esse pico, seja na fertilidade física, seja nesse pico da fertilidade criativa, nesse pico da energia sexual e desse desejo ardente, você não alcança esse pico se você não acessa de tempos em tempos essa outra polaridade também, nessa dança constante. E um exemplo clássico você já viu alguma mulher exausta, com tesão, com desejo de transar? É lógico que não. Não tem como, porque o que ela precisa é se nutrir. À medida em que ela se nutre, né, então ela vai circulando, é que vai aumentando o desejo dela. Seja a nutrição, muitas vezes é muito forte falar isso, né? Porque às vezes a gente tá exausta, tá cheio de trabalho e não tem como a gente pausar para descansar. Isso porque eu nem sou mãe, né, gente? Para as mães é desafiador também isso, até mais, principalmente quando tá com os filhos pequenos. Mas
Tá, a gente não pode então parar para descansar dependendo do momento da vida, às vezes está demandando. O que eu faço? Encontrar formas de se nutrir. Encontrar formas de se nutrir. Como que eu posso fazer isso? Entrar em contato com o corpo. Ah, mas Elisa, daí eu normalmente, por exemplo, eu gosto muito do tato, eu gosto muito do toque. E eu gosto de massagem. Daí vocês me falam, ai, mas Elisa, eu não tô meio zerada na conta, não tem como pagar um massagista. Não tem problema, massageie você, o seu corpo. Inclusive, a melhor forma da gente tirar as barreiras do prazer, soltar a culpa, é entrando em contato com o corpo. E isso te ajuda a se nutrir. E quando entra em contato com o corpo, não significa você ir direto para a tua genital, mas estimula todo o teu corpo para sentir as sensações dele, para despertar, inclusive saber no momento do sexo, no momento com outra pessoa, quais são os estímulos para pedir para o outro se a outra pessoa não entendeu, não percebeu. Aprender a pedir, porque quando a gente começa a desejar, quando a gente começa a se desejar, é muito mais fácil comunicar para as outras pessoas do que esperar que a outra pessoa vai ter uma lâmpada mágica que vai descobrir tudo sobre o nosso corpo, mesmo a gente estando com o campo todo fechado. Não é possível. Faz sentido para vocês? A Mari tá falando o seguinte: tive um término bem doloroso há 2 anos e até hoje não me permito abrir para o meu prazer com outras pessoas, somente sozinha. Olha, Marina, meu conselho para você nesse momento, sabe qual é? É se dar a permissão. É quando tá em contato com outra pessoa, faz o exercício de baixar as barreiras. Você não precisa tocar, né, o corpo, né? Porque daí às vezes pode... Eu não sei, eu gosto. Né? Isso já ajuda bastante. Mas eu sei que nem todo mundo é que nem a Elisa. Mas então, imagina como se estivesse à sua frente as barreiras sendo baixadas. E não adianta, isso é muito forte, né? Porque assim, não é uma vez tentar, perceber o que não foi... Tá difícil o prazer, e daí a nossa tendência, então, é nunca mais querer tocar, não querer mais tentar estar em contato com o outro, porque é uma forma da gente se proteger. Mas o que eu te diria é para encontrar pessoas, né, procurar adentrar nesse campo do prazer, né, ter relação sexual com pessoas que você sinta afinidade, conexão, sinta-se segura, porque é muito mais fácil baixar essas barreiras, né, de se permitir ser vista, de se permitir desejar, de se permitir se reconhecer essa mulher sensual, erótica que você é, porque todas nós somos, independente de como a gente aparenta ser, independente da roupa, independente de qualquer coisa. Porque mais importante do que parecer é a gente sentir. Esse poder erótico, que vai muito além da aparência, é a capacidade desse corpo de sentir. E nesse momento foi associado o prazer como uma barreira quando está com outra pessoa porque quer se pôr em vulnerabilidade. Talvez você já tenha sofrido muito, né? Em relacionamento, ou então tenha surgido experiências sexuais que não foram bacanas, então há tendência a se proteger. Então, frente a outra pessoa, traz esse comando para o nosso corpo, né? Tem perguntas que eu gosto muito de me fazer quando eu tô sentindo que mesmo frente a outra pessoa, normalmente eu não tenho mais essas dificuldades, mas quando acontece, principalmente que já faz uns anos, né, que eu não namoro uma pessoa específica, então de tempos em tempos eu saio com alguém. E quando eu sinto que o meu corpo, né, se eu sei que é realmente meu livre-arbítrio, eu tô escolhendo estar com essa pessoa, eu me sinto segura e eu sinto uma resistência no corpo, eu pergunto pro meu corpo a seguinte frase, isso também ajuda muito a reprogramar a nossa mente, que é: corpo, o que você necessita? Como eu posso melhorar o prazer? Como eu posso baixar essas barreiras para sentir mais prazer? E como que eu posso comunicar isso, né? O que você está necessitando? Pergunta pro teu corpo. E parece super absurdo, né? Porque a gente acha que no momento a gente tem que estar toda hora ali em resposta com o outro. Mas às vezes se pergunta, vai com mais calma, respeita mais o ritmo do teu corpo. E se pergunta, faz essas perguntas no seu dia a dia, mas principalmente nesse cenário com outra pessoa. Corpo, como eu posso melhorar isso? O que eu estou necessitando? Como que eu posso ativar esse desejo? Como eu posso me entregar com mais facilidade? E como diria minha amiga Cíntia, com mais facilidade, alegria, glória e muito mais prazer. Adoro, agora fico falando as frases dela. Cíntia, se você estiver aí, me dá um oi. Tá fazendo sentido, galera? É maravilhoso poder fazer isso. Não me sinto tanto prazer ir naquele ponto, sabe? Calma aí. Eu tô lendo, acho que caiu muito as mensagens pra fora. Eu não tô dando conta de ver todo mundo aqui, ler todas as mensagens. Mas pode continuar mandando, gente. Quando tem um tempinho, eu vou lendo.
Ah, Vicky tá perguntando o seguinte, né? Isso da feiticeira, da anciã é o quê? Ah, aqui eu parti do... Legal você ter perguntado isso, porque aqui eu parti do pressuposto que todo mundo já soubesse, viu, Vicky? E é legal vocês fazerem perguntas básicas, porque, provavelmente a grande maioria não sabe e tá tudo bem. Esses arquétipos, né, são figuras, como que eu posso falar? São figuras que em diferentes partes do mundo a gente logo identifica. Então, são figuras transgeracionalmente criadas, onde tem imagens, sensações e simbologias que faz uma referência meio que universal, ativam coisas na nossa psique, no nosso corpo, a uma referência, né? Então, é como se todo o inconsciente coletivo tivesse associações semelhantes a determinado conceito. E quando a gente traz esses arquétipos, né, do ciclo menstrual, que são referentes às fases do ciclo, seria a donzela na pré-ovulatória, a ovulatória, a mãe, na pré-menstrual, na lua minguante, que também faz referência às fases da lua, é a feiticeira, e a anciã é no nosso período menstrual, que é a lua nova. E que também fala muito das mudanças, né, da nossa psique, do nosso corpo físico, da nossa energia sexual, porque ciclo menstrual, gente, pasmem, é energia sexual. Nem todo mundo sabe, né? Às vezes a gente fica muito nessa, né? Tem muito tabu ainda com relação à sexualidade e energia sexual, mas é. E então a gente vai modificando, inclusive, o nosso emocional por conta, né? Também por conta da descarga de hormônios, a cascata de hormônios que são liberados, né, pelas nossas glândulas, aonde não só, né, vai fazendo essa dança interna, mas também toda a nossa psique, a nossa energia vai se modificando e a nossa energia sexual também. É isso que a gente está falando, tá bom? E daí, no caso, tem algum livro? Então, o primeiro que eu li foi o da Lua Vermelha, da Miranda Gray, né? E que ela traz, é bem bonitinha a história e ela ensina, inclusive, a mapear. Como eu ia falar antes, né? Então eu vou fazer o seguinte, antes de finalizar essa live, trazer a minha vulva de baixo tá aqui. Adoro fazer essa piada, bem doida. E falar pra vocês, né? Então existem várias coisas que a gente pode aplicar além do mapeamento do ciclo menstrual para ativar a libido e o desejo. E o que eu gosto? Eu gosto principalmente, né, do autotoque, genital ou não, mas esse autotoque de se reconhecer, pra mim é muito nutridor. Então, pra mim, uma das coisas que eu mais amo fazer, principalmente nesses períodos pré-evento, que nem essa semana passada, basicamente, todos os dias eu tava massageando as minhas mamas e tocando o meu corpo, porque ajuda muito a aliviar a ansiedade, ajuda muito a trazer pro presente, ajuda muito, sabe, tirar essas barreiras dos cenários, das referências que a gente cria. A gente cria cada monstro nessa mente, né? A gente tem uma força danada no nosso intelecto, mas a gente cria muitas roubadas, muitos medos, inseguranças e coisas que nem sempre são reais. E aqui, então, a gente perde muita energia na nossa mente e a gente não traz para o corpo, a gente começa a desconectar do corpo. E quanto mais, pra gente saber, pra vir pra realidade, pra vir pro presente, pra entender o que realmente está acontecendo, você precisa se conectar com o corpo e com as sensações dele. Porque o corpo não mente, a nossa mente sim. Então, trazer pro corpo, tocar, respirar, vocalizar o prazer, movimentar o corpo, são coisas que ajudam muito a ativar a nossa energia sexual, assim como trazer a gente pro presente. Por isso que eu, Elisa, né, também, porque eu dancei há muitos anos, mas eu gosto muito de práticas corporais porque me traz esse ancoramento e me traz para o presente, que me ajuda, inclusive, a melhorar muito, né, essa liberdade sexual, essa liberdade de se entregar ao prazer e ao orgasmo, porque fica mais fácil essa conexão com o corpo e sair do mental acelerado, do mental que cria diferentes possibilidades, né, do que vai dar errado, ou os medos, as inseguranças que vem muito do nosso inconsciente. Enfim. Isso ajuda, mas eu gostaria de trazer algumas coisas, né? Eu tinha comentado outro dia que a vaporização do útero, ela ajuda bastante, principalmente porque relaxa a pelvis, ajuda a liberar bastante energia, né? E memórias uterinas, ovarianas, do colo, do canal. E ativa muito a nossa energia sexual, o calorzinho, pra mim, nossa, é super excitante, mas cada mulher é uma. Tem ervas específicas também que podem ajudar. Tem os ovos, né, de Yoni Eggs, que ajudam muito. Olha essa aqui é a ametista, que é super bonitinha, linda, a que eu tenho aqui, que são cristais intravaginais que a gente introduz dentro do canal, né, que ajuda também a trabalhar nosso assoalho pélvico, ativar a musculatura, né, quando feito com consciência. Eu gosto muito de trabalhar a arte da penetração com os cristais, né, pra gente entender como que o nosso corpo quer ser penetrado.
E também ajuda então a melhorar a lubrificação, ajuda a liberar energia, ajuda a criar conexão neural, né? Dentro do nosso canal, do nosso colo, a massagear todo ele. Inclusive hoje à noite, gente, na biografia da vagina, eu vou contar para vocês sobre as emoções que estão contidas dentro do nosso canal vaginal e o porquê que a gente às vezes tem orgasmos, dando risada, chorando, com raiva e afins. E como que é importante a gente usar toda essa potência sexual para aumentar a nossa sensibilidade, a nossa entrega, mas também deixar que essa energia sexual cure nosso corpo. Mas como eu estava falando aqui, que a gente está falando sobre libido e desejo, que quando a gente usa o cristal, muitas pessoas me perguntam, né? Elisa, o cristal realmente ajuda a aumentar a sua libido? E pra mim, eu vou ser muito sincera pra vocês, gente, porque eu gosto de uma contradição, eu gosto de botar fogo no parquinho às vezes. Preciso saber onde que tá meu Ares aqui no meu mapa. Mas ajuda. O cristal, a energia do cristal ajuda sim, ele tem um campo eletromagnético, tem determinados cristais que vão te ajudar muito, seja para liberação de bloqueios, seja também, né, como a cornalina, que ativa muito o fogo sexual. Mas eu vou contar uma realidade para vocês que, principalmente as mulheres que estão muito no feminino, que é maravilhoso, pode estudar o feminino, mas que ainda assim continuam com muitos tabus com relação à sexualidade, há uma maior permissão de acessar e curar a sexualidade usando o cristal do que necessariamente as próprias mãos. Acontece bastante, foi o que aconteceu no começo da minha jornada. E sim, o cristal vai te ajudar, a energia do cristal tem uma potência sim, né, armazena uma memória celular, os cristais são incríveis para liberação, para cura e ativação da energia, mas o que ninguém para pensar é o seguinte, é que a gente às vezes não tem o costume de tocar o nosso corpo, a gente não tem o costume de se tocar, de se reconhecer, e quando a gente começa a usar o cristal, a gente começa a ativar e a circular o sangue na região, primeiro por conta do cristal, mas porque a gente começa, depois de tanto tempo, começar a estimular o corpo para o cristal ser recebido pelo nosso canal. Então, como a gente não tem o costume de tocar, a gente começa a tocar, o desejo responsivo, que nasce a partir da ativação, do estímulo consciente, né? Então, a gente começa a tocar o nosso corpo e introduzir o cristal. É por isso que vai ativando também o nosso desejo e a nossa libido. O cristal ajuda? Pra caramba! Mas o que ajuda também muito é a gente entender que o nosso toque é fundamental nesse processo. Então, quanto mais a gente toca a nossa vulva, além de melhorar a resposta ao prazer, a gente conhecer o tempo de excitação, criar novas conexões neurais para sensibilizar ainda mais, o que ativa o desejo sexual é a gente ter o costume de tocar e massagear. Independente se você quer ter um orgasmo, quer tocar só para isso, mas também de tocar de tempos em tempos. Eu sei que socialmente, culturalmente, não é muito bem aceitável que alguém fique massageando as mamas, conversando com alguém, ou tocando, né, a ionia, a vulva, o canal, o ânus, né, enfim, porque cria todo um rótulo do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, como se tocar o próprio corpo fosse algo horrível, ou que só porque eu toco as minhas mamas é porque eu estou desejando alguém. Não necessariamente. Mas começar a tocar naturalmente ele é despertar o corpo. Então criar essa rotina de colocar pelo menos uma vez por semana, de tocar o corpo e se sentir, vai te ajudar demais. Outro instrumento que é super bacana é o bastão. E por conta disso, gente, então eu vou já aproveitar antes de finalizar aqui a live e responder as últimas perguntinhas de vocês. É o seguinte, né, que hoje à noite vai rolar a biografia da vagina, que é a segunda aula do workshop online gratuito, Mulher Desperta Teu Prazer, onde a gente vai entender os hábitos e também as emoções contidas dentro do nosso canal e da nossa vulva que impedem a gente de desbloquear o prazer, né, e ir mais além. Mas amanhã, nesse mesmo horário, a 13h, a gente vai conversar mais sobre esses instrumentos para ativar o prazer, tá bom? Porque eu achei que poderia ser bem bacana. Inclusive, eu gosto muito de trazer bem polêmico o assunto, né? De falar sobre vibradores, ioni eggs, o falo, né? Que é o bastão de cristal para massagear o cérvix. Se eles realmente, o que são de bom, né? O que é de positivo e o que é de negativo de cada um deles pra gente usar, né? Cada um na sua potência, de uma forma para auxiliar o nosso processo. E vou ver aqui mais algumas perguntas quem tiver. Vocês estão gostando dessa live, gente? Como é que vocês estão gostando? Como é que vocês estão sentindo? Tá fazendo sentido? A Kayla fazendo uma propaganda aqui do Religare.
A Libertas Astrologia Tarô fala: Elisa, eu participei da vivência dirigida por você na jornada da deusa da Afrodite. Nossa, com a Nath, né? Incrível, foi muito bom. E você fez um divisor de águas na minha vida com essa vivência. Foi uma queda de barreiras. E eu tive uma relação sexual depois dessa vivência e a minha entrega foi muito diferente e potente. Menina, sabe por que isso? Eu faço sempre muita prática de alquimia sexual. E é maravilhoso. Por quê? Porque os pilares da alquimia sexual é o mesmo dos pilares orgásticos. E eu adoro, gente. Por quê? É movimentar, é respirar, é relaxar o corpo, é vocalizar o prazer e cultivar a atenção plena. Então muda toda a configuração do nosso corpo. E óbvio, a gente ativa a nossa energia sexual com o movimento e deixa ele expandir. Então a gente libera muita emoção, a gente libera muita memória do corpo e daí a gente vai transformando de uma forma muito legal a nossa sexualidade, porque a gente está transformando pouco a pouco a relação e a conexão com o corpo. Então fica muito mais fácil atender esse pulso e esse desejo. Então faz muito sentido o que você falou, viu? Libertas da Astrologia. A Lunai, que ama uma cornalina, tá falando que ama Yoni Egg, né? Adoro. Gente, eu ainda fiquei dando risada dessa mensagem um tempão depois. As Lalobas tá falando assim, Lalobas, maravilhosa, Nayana amando. Ah, gente, que bom, viu? Então a gente vai finalizando por aqui, já conectando com o prazer das palavras maravilhosas. Uma coisa que eu gosto também muito de fazer, gente, é escrever. Seja às vezes, tem algumas vezes que eu escrevo contos eróticos, às vezes algum desejo que me surge, alguma imagem que ativa esse fogo. Eu gosto muito de escrever como que foi meu dia, o que eu senti, é um hábito que eu tenho já faz algum tempo. E pra mim é muito curador também, pra eu entender o que acontece aqui dentro, sabe? E é muito legal porque isso me dá muita oportunidade de rever alguns conceitos, entender como que o meu desejo tá mudando, o desejo da Elisa quando tinha 20 anos, com o desejo que a Elisa tem agora com 30. E também, né, até mesmo a forma como eu tô me relacionando com os outros. E pra mim, ultimamente, principalmente na última semana, quando eu li alguns textos meus antigos, pra mim ficou muito claro como que mudou muito a forma como eu me relacionava comigo, com o meu prazer, né? De um lugar muito mais da Elisa, de autocuidado, de se perceber, de se priorizar, né? Entrar nesse contato de um lugar muito mais de eu sou merecedora do prazer, que antes era muito mais o prazer de uma forma de estar com outras pessoas. E é maravilhoso estar com outras pessoas, ter a troca, mas eu sinto que essa transformação veio muito de um lugar de integração de quem a gente é e é tão lindo. Quero ler contos. Gente, meus contos não são nada assim tão legais. Os meus textos são mais bacanas que os meus contos, mas enfim. Adoro também ler os contos eróticos. Quem não gosta, né? A Sofia é maravilhosa. Então, gente, eu vou encerrando essa live por aqui. Eu sei que tem gente que tá querendo ir trabalhar. Quem já tá no trabalho só escutando aqui a live. A Carla maravilhosa. A Lígia também. Tá sempre em todas, né, Lígia? Então fica aqui o convite pra vocês, tá? Hoje à noite, na biografia da vagina, me perguntaram como que eu faço pra entrar no grupo. Manda mensagem pra mim no direct. Ah, isso me lembrou uma outra coisa antes de finalizar. Manda mensagem pra mim no direct que eu te mando o link pra entrar no grupo do WhatsApp, porque agora, assim que eu terminar essa aula, a gente vai liberar a apostila 2, que é de hoje à noite, que eu vou trazer, que vai ter inclusive sobre a reflexologia sexual, a gente tá babado. E venham hoje à noite, participem do ao vivo, porque eu vou liberar um material extra, só pra quem tiver ao vivo. Eu vou liberar um negócio assim muito foda. Vai ser assim, para vocês identificarem na história de cada uma de vocês, fazendo uma análise, quais são as crenças que vocês têm que vocês não sabem sobre o sexo e o prazer, as experiências sexuais de vocês, para vocês terem um arquivinho de autoanálise. Então, assim, vai ser muito babado. Quem participar do ao vivo, no final eu vou pedir para vocês mandarem para mim uma mensagem com palavras específicas e eu vou mandar esse arquivo para vocês. Que assim vai ser outra sessão de desbloqueio, vai ser bem babado. Mas para todo mundo que participar, para todo mundo que está no grupo das alunas, vai receber a apostila 2. Só esse material extra que é só para quem participa do rolê ao vivo. Porque eu quero todo mundo comigo, né, gente? Esse ascendente leão gosta de ter público. A louca. Fala mais que a boca, né, gente? A Yara já tá suspeita também. Tô cheia de gente suspeita. A Carla tá que nem minha mãe. Suspeita número 1. Suas maravilhosas. Então é isso, gente. Gratidão por ficarem aqui 1 hora me ouvindo. Gratidão por toda a nossa troca. E hoje à noite tem mais. Vem que eu entrego muita coisa bacana. E eu quero todo mundo despertando o prazer
comigo, porque juntas somos mais, eu acredito. A Lila também, maravilhosa. Então é isso, gente. Hoje à noite, 8 horas, a gente se vê lá no YouTube. Não vejo a hora de encontrar vocês. E gratidão, tô muito feliz com essa semana, viu? Então é isso, gente. Um beijo, uma ótima tarde e tchau, tchau.